juntas em mais um Entre Elas, porque sempre entre elas ele está. O nosso papo sempre gira em torno dele, porque para ele, por ele e através dele são todas as coisas. E eu estou muito bem acompanhada. Olha só, pastora Claudete, pastora Isabel, que também é psicóloga e que hoje vai conversar com a gente muito claramente, né, pastora Claudete, sobre a questão da terapia. Afinal de contas, né, meninas, vocês sabem, nunca foi tão comum nos dias de hoje a gente ouvir assim, esse negócio tem que ir pra terapia, hein? Tá esquisita, melhor correr. Ou quem nunca ouviu assim, aí eu estudei com uma amiga na época da faculdade, que ela dizia assim, não consigo nem imaginar a minha vida sem meu terapeuta. Isso acontece muito, né, pastora? É essa necessidade mesmo da terapia? Todo mundo precisa fazer ou há um exagero aí no processo? Bom, não, né? Não é assim, né, Marcela? Não é todo mundo que precisa. Existem pessoas que têm realmente necessidade. Mas eu acho que isso virou uma febre. Todo mundo tem algum problema, um problema que não quer encarar, às vezes, né, por, sei lá, uma fraqueza. Eu acho que a nossa sociedade não preparou, não tem preparado bem as pessoas para enfrentar as pressões, né, o negativo, o não, ouvir o não. E a gente tem visto as pessoas muito frágeis, não é? Não consegue lidar com o mínimo sofrimento sequer, não consegue enfrentar a oposição, né? Se alguém contrariar, já se desmonta, né? Fica muito ferido e aí aquilo já se fecha e já vai ficando muito triste e confunde essa tristeza com uma depressão e já acha que precisa de uma terapia. Então, tá tendo uma confusão. E sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas estão diagnosticando todo mundo. Os psicólogos de casa. Tá todo mundo assim diagnosticando. Aquele ali, isso daí, nossa, esse daí é um bipolar. Aquele ali. Por quê? Porque explode toda hora. Não, deve ser. Tá todo mundo dando diagnóstico para todo mundo. Até os filhos dando diagnóstico para a mãe. Mãe, você tá muito estressada. Tá precisando de terapia. É porque acho que até nesse ponto que a pastora Claudete trouxe do estresse, começou a virar uma modinha de um tempo para cá. Sim. Porque acho que até pra gente dizer que alguém está estressado, tem indícios, né? Tem sim. A gente está vivendo tempos difíceis já há muito tempo, né? A pressão, a sociedade nossa consumista, materialista, de que tem que provar, que você tem que construir sua carreira, todo mundo quer mostrar o que tem, o que é, e as mídias sociais têm exigido uma performance, alto, né? E como eu falei, como não houve um preparo do ser humano para lidar com isso, às vezes as pessoas acabam adoecendo e não sabem como reagir. As gerações passadas lidavam melhor com o sofrimento, com as pressões. A famosa dor de cotovelo. Não era? Era para ser curtida, né? Tô curtindo uma dor de cotovelo. Então... Tinha mais resistência para frustração, né? Hoje, qualquer frustração, a criança já fica desesperada. Mas desde pequenininho, né, pastora? É verdade. Eu lembro quando eu era adolescente e eu tinha uma amiga muito chegada, aliás, tão chegada que me apresentou o Paulo Brito, né? Olha, é o cupido. E antes de eu namorar o Paulo e tudo, eu lembro uma vez que aconteceu do namorado dela terminar com ela e o meu namorado também terminou. Aí nós combinamos assim, era um sábado. Vamos nos encontrar para a gente botar música triste e ficar ouvindo junta. Curtindo a dor de cotovelo. Aí nós botávamos aquelas músicas bem tristes, sabe? Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Olha, foi assim uma catarse. Mas eu sei que depois a gente saiu daquilo ali tão bem, sabe? Era uma coisa assim, foi a nossa terapia. Sim. Foi desabafaram, né? Interessante o que a pastora está falando, porque a pastora trouxe um fato interessante que elas
curtiram aquele tempo difícil entre amigas, Sim, entre sim, elas. sim, Ali, sim. Só que será que não está havendo hoje uma cultura do que a gente chama, popularmente o pessoal chama da sofrência? Vou explicar por quê. Outro dia eu entrei numa loja, eu nem me lembro, eu fiquei 5 minutos naquela loja enquanto a pessoa fazia o embrulho do que eu ia levar. Mas, gente, era uma música de sofrência. Do início, aí eu falei assim pra menina, eu falei, vem cá, mas uma perguntinha, vocês ouvem essa música o dia inteiro? Ela é. Você falei, misericórdia. Faz quando chegar mal, em casa, faz mal pra saúde. quer se matar, tá triste. Será que não Sim. existe uma cultura desse tempo que também está empurrando as pessoas para esse lugar da solidão, Com da certeza, sofrência? com Tanto certeza. existe que tem filmes Sim. que os adolescentes mostra suicídio de adolescente, mostra traumas. Romantiza o processo. É uma coisa assim que depois a cabecinha fraca, pouco diálogo na família, quer reproduzir aquilo. Eu fico impressionada e escuto muito de adolescentes que se marcam, Se cortam. o que é isso, É Isabel? uma ação que ele faz para expressar a dor. Ele fabrica uma dor para não prestar atenção na dor interna. Não Então é ele para faz um grito dizendo socorro, Sim, eu estou com mas dor. ele esconde aquilo, né? Sim. Ele não mostra. Passa a usar muito ele o faz, casaco, ele faz aquele corte e sente porque causa uma dor, né? Não é um corte profundo, sangra e aí ele esconde e por algum momento alivia surge uma dor que alivia aquela outra. Agora isso não Mas foi isso um se pouco repete. aprendido, não? Isso não entrou um aprendizado? Um fez, o Olha, outro fez. Então, Pode ser. eu queria trazer um dado, isso eu soube hoje, durante o debate sim. com a ministra Damares, enquanto a pastora estava falando, a pastora Claudete trouxe isso também. Existem, inclusive vai entrar agora para o Disque Denúncia, para que as pessoas façam a denúncia, porque existem sites, Sim. existem perfis Que estão de Instagram ensinando. que ensinam Sim. e incentivam a que isso seja feito. É uma Isso. loucura você Sim. imaginar isso, né? É verdade. Mas está acontecendo demais. Sabe um desenho que é muito divulgado entre crianças e adolescentes, que é o mangá? Desenho japonês? Sim. Esse desenho, eles também estão difundindo muito isso. O suicídio, essa automutilação, o erotismo infantil. E os pais nem se dão conta, né? Que está entrando isso na sua casa, seus filhos vendo, eles achando que que legal, meu filho se interessando por uma cultura diferente, ele aprendendo a fazer desenho, isso pode ser bom, desenvolver uma carreira, e não percebe que aquele adolescente está ali absorvendo algo que ele está se expressando uma dor dele, e os pais não estão percebendo. O que está acontecendo nessa sociedade? Está acontecendo com os nossos crianças e adolescentes. Eles precisam que os pais andem junto deles. Eles precisam que os pais deem atenção, Quase conversem. Um grito de socorro, não é? Exato, precisam ficar juntos, conversarem, mesmo que eles a princípio digam que não querem, que não tem nada para conversar. Eles fazem isso mesmo, mas a gente insiste. E fica perto, e cria situações, e pensa em um passeio, em uma atividade que você fique junto para ver o que está acontecendo. Os pais não podem ficar alheios, né? E deixar que o seu filho esteja ali sofrendo sozinho. Existem pais que dizem assim, meu filho é ótimo, ele é na dele, caladão. Aí eu falo, não. Não, ele é de poucas palavras. Eu penso, ele tem muita coisa para falar, porque tem alguma coisa errada. Eu falei, quando ele está com os amigos, não, eles falam muito, então se não fala com você, é porque tem alguma coisa errada, né? Pegando nesse ponto, pastora, quais são os sinais, então, de que uma pessoa
precisa da terapia. Tá. A gente sai da modinha e entra para necessidade terapêutica. E aí pode ser um pai que está observando seu filho, pode ser um adulto que, de repente, é resistente à história da terapia e para ele se auto-observar ou, de repente, observar alguém da casa. Tem sinais, sim, né? Quando essa pessoa começa a ficar muito isolada, quando ela começa a ter dificuldades no seu mundo social, quando ela começa a ter dificuldades no seu trabalho, aquilo que ela fazia naturalmente não está conseguindo mais. Quando isso afeta o seu sono, por exemplo, começa a ter insônias, ou então acordar muito à noite, ou então ter uma coisa que a gente chama de pavor noturno, acorda assim muito assustado. Tem pessoas que relatam isso não é legal, não é normal. Contínuo, né? Não, ele acorda como se tivesse sido assustado, né? Quando desenvolve compulsões, né, compulsão alimentar, começa a comprar demais, tudo isso são sinais para a pessoa observar. Se a família começa a dizer que ele está agitado demais, dizer assim, olha, você está falando muito, está além. Olha, você está se mexendo demais, você não consegue sentar, você levanta, senta. A família também mostra, né, sinaliza para ele. Então, quando ele começa, por exemplo, dizer que está ouvindo coisas que ninguém ali ouviu, e ele diz que ouviu. Aí já é até um problema psiquiátrico mesmo, né? Sim, um transtorno mental, ele pode estar com uma doença mental, né? E precisa ser visto. Outra, mulheres que nas suas fases de decadência hormonal, né, na menopausa, no climatério, que cai muito os seus hormônios, ela pode apresentar depressão. O problema na tireoide. Sim. A tireoide pode afetar o emocional. Então, veja bem, problemas físicos que pode levar a problemas emocionais. E aí a psicoterapia também ajuda nesse processo, porque a pessoa fica confusa, ela não se conhece, ela fica se desconhecendo. Por que eu tô assim, né? E é tão ruim você se desconhecer, você falar, puxa, o que está acontecendo comigo? Então a psicoterapia vai ajudar nesse momento e a pessoa precisa romper suas barreiras e procurar, e ela vai gostar. E eu digo mais, não vai ser demorado, vai ser breve, algumas sessões e ela vai ficar livre disso. Porque um outro mito é de achar que a pessoa vai ficar presa a vida inteira, né? Tem gente que pensa, vou ficar preso. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela estava tendo desmaios. Ela saía de casa e ela começava a se sentir mal e desmaiava. Do nada. Do nada. Aí ela ia ao médico, o médico fazia vários exames, ela estava ótima. Falou, o que está acontecendo? E ela tinha esses desmaios. Foi umas 4 vezes para a emergência. E ela fez bem, tem que ir no médico. Até que um médico falou assim, olha, já é a 4ª vez que você vem, você não tem nada, você está com algum problema emocional. Aí ela veio para mim e aí nós descobrimos que ela estava com síndrome do pânico. Olha. Num estágio muito avançado que já estava ocasionando desmaio. Então trabalhamos isso e ela ficou bem. Já dei alta para ela há muito tempo. Isabel, de um modo geral, o que causa síndrome do pânico? São muitos fatores, né? Eu diria assim, o estresse é um acúmulo, né, que a pessoa acumula muito na sua vida, sobrecarga mesmo emocional. Essa menina, ela estava com sobrecarga de afazeres, sobrecargas emocionais de coisas que ela trazia do passado e nunca tinha resolvido. Sabe que ela guardou? Botou assim numa caixinha, trancou sem resolver e estava lá guardada. Ela achou que estava tranquilo, mas não estava, né? Ela estava fisicamente esgotada, cansada. E quando a gente fica assim, você pode mesmo, o seu cérebro, ele entra num burnout, ele te avisa. Isso, inclusive, esse tipo de situação é uma situação protetiva, para o teu corpo não colapsar, É não igual parar. na nossa casa, que
quando tem algum curto em alguma coisa, a chave cai. desarma. Para que não, né? Para não pegar tudo. fogo na casa, né? Exatamente. Aí ela foi trabalhar isso, essa questão, e a gente conseguiu trabalhar. E ela, muito inteligente, uma menina brilhante, conseguiu identificar e venceu. E como é difícil dizer não a algumas atividades. Mas é importante. Quando a gente sente uma responsabilidade, fica achando... no nosso caso, por exemplo, sim, de pastoras, né? A gente tem muitas atividades na igreja, junto com as atividades profissionais, no caso eu arquiteta, você psicóloga, a família, né? Mães, que é uma coisa que é muito da mulher, supervisionar a mãe. E a gente, às vezes, sente um pouco aí entrou a culpa mesmo, né? Culpa de chegar e falar, não, eu vou abrir mão disso. Não posso fazer. Eu não vou fazer isso. Por exemplo, se eu pensar assim, não, esse fim de semana eu não vou poder ficar com a mamãe, eu vou comunicar lá para quem divide essa tarefa, que eu não posso ficar porque eu estou muito cansada. Bom, mas o que no meu caso, por exemplo, uma nuvem de culpa já vai circular na minha cabeça. Como você está rejeitando a companhia da sua mãe, a sua obrigação, né, de olhar a sua mãe? É difícil dizer esse não. Mas a gente tem que entender a nossa humanidade. E aí que acho que a terapia entra para dar uma ajudada. A gente tem que entender a nossa humanidade. Então, olha, eu já vou achar que eu estou precisando de terapia, Isabel. A gente tem que entender a nossa humanidade e saber que em alguns momentos a gente precisa dizer não, né? É tão difícil esse não, mas a gente precisa, porque o Senhor não nos chamou para nós carregarmos o mundo. Né? Ele já carregou, ele já levou sobre si. Né? Nós não vamos dar conta. Mas eu não sei se esse é um pouco, até já que a gente está entre elas, né? Se esse é um pouco aquela mania da mulher, né? A gente tem, eu falo até que eu tenho a síndrome de Deus, o Senhor me perdoa. Aquela síndrome de que eu preciso estar no controle total da família, das situações, para dar tudo certo. Se eu não tiver no controle, vai sair alguma coisa errada. Então é sempre aquele último conselho. Olha, e eu esqueci de dar o último conselho. Leva um casaquinho, leva um casaquinho que o tempo vai virar. Entendeu? Então isso acaba, né, se tornando um fardo. E eu acho que é uma coisa tão sutil, Isabel, que isso entra sutil na vida da gente, vai sem perceber, que você vai fazendo aquilo porque é a sua obrigação, é o seu dever. Você, afinal de contas, é uma mulher cristã, você tem que atender todo mundo, você precisa conversar com todo mundo e sempre até com um sorriso nos lábios. A gente corre o risco, de ficar prisioneiro do eu tenho que. Do dizer sim o tempo inteiro, tenho né? Que. E a gente, eu já fiz um estudo bíblico sobre cuidando de quem cuida. Se eu cuido, eu preciso cuidar de mim. Porque se eu... Sabe É o princípio do avião, não é? Acabei de falar, menina. A gente pensou a mesma coisa. Eu pensei nisso. A máscara, né? Sim. Primeiro você tem que botar em você. Né? Mesmo que do seu lado esteja a pessoa mais importante da sua vida, você tem que colocar em você para poder... Esse princípio é a explicação, né? E a gente tem que se livrar do eu tenho que. Esse eu tenho porque a gente falou do princípio. Essa dica valeu o programa, hein? Já valeu. O eu tenho que, o princípio do avião, eu lembrei de uma outra frase o anêmico não doa sangue. Isso. Anêmicos não doam sangue. Isso aí. E aí, às vezes, quando a gente vai percebendo, eu acho muito interessante, porque a Bíblia fala que até pra gente entrar no descanso é mais difícil. É essa luta. Eu acho que a gente de saber que você não é Deus. É difícil. Da entrega. E eu acho que é por isso que a gente tá numa roda viva mesmo. A gente acaba não se dando o direito do descanso, porque a gente pensa que a gente não pode. No entanto, ele mesmo ensinou dele, né? Sobre ele, quando ele descansou, ele não precisaria, mas ele ensinou. Então, assim,
E há momentos que a gente precisa, como é que é a palavra? Assertividade. Sim, não é isso? sermos Aprendeu a dizer assertivos. não, que o assertivo é o que diz não, mas com educação, não é isso, pastora? Sim, exatamente. Você não precisa ser nem passivo e nem agressivo. Você vai ser assertivo, é dizer não quando precisa dizer não e sim quando precisa dizer sim, com classe, né? Sem que essa assertividade tem que vir pra dentro da gente primeiro, primeiro. pra gente Você tem que tomar posse disso. disso, saber que tá certo, tá tudo bem. Você não tá aguentando. Você precisa dizer sim pra tudo. Né? Eu já fui interrompida na igreja, alguém fala assim, pastora, vai lá fora, tem urgência, o quê? Eu falei, meu Deus, a pessoa deve estar passando mal, vou fazer uma oração. Chego, não, a pessoa quer conversar comigo, Agora, porque alguma coisa tem que ser agora e agora. E quando eu começo a ouvir, era um problemaço. Aí eu interrompo a pessoa, falei, só um minuto. Olha para mim, não posso resolver seu problema. Nós vamos entrar, você vai ouvir a pregação da palavra de Deus. A palavra, ela muda a nossa história. Mas eu queria falar, agora é a hora de você ouvir. Você vai ouvir a palavra, porque a palavra muda a tua história. Depois você vai marcar um horário e eu com toda... Você merece que eu me sente e te ouça. Aqui, desse jeito, um monte de gente passando? Não, você vai marcar. Ela ficou meio assim, falei, porque você é preciosa, eu não posso te ouvir assim em pé. Vamos lá que eu vou arrumar um lugar para você. Aí eu lembro que eu botei ela sentada, orei por ela, botei ela sentadinha, eu falei, escute a palavra. E sempre dá certo. A pessoa depois do culto fala, nossa, Deus falou comigo, foi tudo para mim. Por quê? Porque a palavra é viva, é eficaz, ela penetra o coração, não é? E é nesse ponto, meninas pastoras, que eu vou perguntar, fé e terapia podem andar juntas? A gente sabe que até um tempo atrás, terapia era um negócio do diabo. Impossível, isso aí, do diabo, impossível de ser dito. E hoje a gente percebe que há, inclusive, muitos pastores que fazem a psicologia, ajudando, ministerialmente falando, e quando não são pastores, a gente sabe que tem igrejas que têm até o atendimento psicológico junto, mas isso antigamente era o diabo. Era. E aí, fé e terapia podem andar juntos? Eu acho que pode, se você tiver muito cuidado na escolha do seu terapeuta. Assim como você precisa também ter muito cuidado na escolha da sua igreja. É isso aí. Existem igrejas que adoecem. Sim. Existe. Igrejas que se dizem evangélicas, mas que não caminham no evangelho. Então, essa igreja vai adoecer você. É verdade. Da mesma forma, um terapeuta que vá, por exemplo, desprezar a sua fé, os seus princípios, ele vai também adoecer você. Tivemos aqui um caso na igreja de uma senhora que estava numa situação, o casamento dela, os filhos adolescentes, o casamento dela numa crise tremenda. E ela foi fazer uma terapia e a terapeuta, aliás, o terapeuta, o psicólogo, recomendou que ela tivesse um caso extraconjugal para revitalizar o casamento e tudo. Ela tinha construído a vida dela, vamos dizer, na igreja, mas ela estava afastada da igreja. Ela e o marido estavam afastados. Eu acho até esse afastamento da palavra de Deus, dos princípios, etc., que colaborou para essa situação difícil, né? E quando esse terapeuta deu esse conselho para ela ficou tão chocada que ela disse, eu preciso urgente procurar uma igreja. Foi aí que ela veio para Maranata, porque aquilo sacudiu ela chocou. Então você vê o perigo de você ter um terapeuta que não respeite os seus princípios, a sua visão, né, de fé. E dependendo disso, eu acho que se houver, como a pastora
Isabel falou, um diagnóstico mesmo de que a pessoa precisa, eu acho que é válido, Assim como é válido também, eu não sei se a gente pode chamar assim, o tratamento espiritual. Em muitos casos faz conjunto, né? Sim. Faz paralelo. Olha, eu já conheci uma pessoa, também da igreja, em que a situação dela era tão difícil que ela precisava, ela queria vir à igreja todos os dias. Todos os dias. Ensaio do coral, não vem não. Não, eu preciso. Aquilo fazia muito bem para ela. Aonde tem a reunião de oração e era todo dia, estudo bíblico, eu vou. Então, vou me dizer que foi uma imersão, porque ela estava precisando, assim, de um choque. Um choque de evangelho, não é? Sim. E graças a Deus que a igreja pode proporcionar isso. Sim. A pessoa está precisando, assim, de crescer na fé, chega para alguém da igreja, fala com o pastor, a gente sempre encaminha para um ministério, para outro, como Isabel falou, o Ministério do Artesanato, ou os grupos, os PGs, os pequenos grupos, em que as pessoas ali fazem quase que uma terapia de grupo, não é? Sim. Então, eu acho que pode andar sim, se tiver uma coisa bem orientada e a pessoa até ter um aconselhamento. Eu gosto muito daquele texto que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Ou seja, abre teu coração, conversa com alguém de confiança, cuidado para não ser o fofoqueiro de plantão, entendeu? Mas abre o coração, conversa, alguém que tenha fé como você, que isso vai ser muito importante também. Eu acho que dá para caminhar assim. A psicologia, ela vem ser uma ferramenta que tem técnicas, né? A abordagem, pelo menos que eu trabalho no consultório, que é a cognitivo-comportamental, é uma abordagem prática, né? Bem prática, que tem exercícios que a pessoa pode botar em prática no seu dia a dia. Ela é bem funcional e anda bem de acordo com a palavra de Deus. Vai ver que eles andaram copiando a Bíblia, olha, viu? Sim, você sabe que muitos dos teóricos dessa psicologia mais moderna, eles têm uma raiz cristã, né? E o Aaron Beck me parece que tem uma raiz cristã. Então, a gente sabe que vem colaborar, mas a fé no Senhor Jesus, ela é maravilhosa, né? Ela sara os corações. E existem muitas pessoas que estão sofrendo de problemas emocionais de origem espiritual. Então, o trabalho, né, o acompanhamento espiritual pode solucionar, sim, um problema emocional, né? Porque às vezes é um erro, um pecado não confessado e que a pessoa está lá com a sua culpa, que ela não conseguiu se arrepender ainda, não teve um entendimento, ela não esboçou esse arrependimento. Então, com aquele acompanhamento espiritual, a leitura da palavra, a oração, ela se liberta daquele peso e fica liberto. Existe, vamos dizer, influência do maligno, né? Aí você chama aí o mal, o Satanás, o inimigo. As opressões. Existe, né? Porque a gente, num programa evangélico, e que está se falando também de psicologia, pode parecer que é assim uma posição muito de idade média, né? Não. Mas que existe, e eu tenho visto pessoas falarem: olha, o problema não é um problema somente psicológico, psiquiátrico. Existe sim uma influência maligna nessa situação, até nas crianças. Sim. O inimigo, ele quer, se possível, enlouquecer as pessoas, né? Ele quer perturbar de uma maneira que ele tire a pessoa do equilíbrio, do raciocínio,
Porque vai roubar aquilo que é de melhor. Sim, porque o nosso Deus, ele nos quer, ele quer que a gente o receba conscientemente, com a nossa consciência. E olha que maravilha para o diabo, ele quer tirar sua consciência, ele quer roubar o seu equilíbrio, né? Então, eu acredito que a psicoterapia, a terapia e a fé, elas podem sim andar juntos, sim, não tem nenhum problema, não. E nós já estamos bem pertinho de terminar. E eu queria que, diferente do que a gente já fez em alguns outros programas, mas que cada um de vocês pudesse dar uma palavra para, de repente, quem está acompanhando a gente agora e que está nesse momento das emoções mexidas, das emoções abaladas. Porque a gente sabe que, diante de tudo que a gente está vivendo nesse tempo, estamos chegando aí, acho que a gente já pode dizer quase que pós-pandemia, clamando a Deus para quase o fim, mas a gente sabe o quanto emocionalmente isso mexeu com muita gente. E tem gente que às vezes até pensa que as emoções não são boas, ao contrário, elas são dadas por Deus a nós. Resta-nos saber lidar com elas. Eu queria que vocês deixassem uma palavra para, de repente, essa mulher que está acompanhando a gente, de repente esse homem, um adolescente, e que está envolvido por emoções agitadas nesse momento e parou aqui, não por acaso, no Entre Elas. Verdade. Eu diria assim, como pastora, o texto para mim assim mais que acalma você, e tem vários, né? Mas quando eu converso com alguém assim muito aflito, muito angustiado, eu gosto de ir lá para Filipenses 4, verso 8, não é? Que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse texto para mim é fora de série. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ou seja, dá aquela paradinha e conta para Deus, com súplicas. Quando eu vejo súplica, é aquele momento em que você pode gritar: meu Deus, me ajuda. Sabe, você pode fazer aquela oração jogando toda a tua emoção do momento difícil, com súplicas e ações de graças, contrabalanceando não só a tristeza, mas lembrando de olhar também as coisas boas da vida. E o texto continua: e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ou seja, esse mundo não entende, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Mente e coração guardada, para mim, é sinônimo de equilíbrio, é sinônimo de força para enfrentar. Não é que o problema não vai sumir, não vai evaporar, mas você vai ter condições de olhar o problema e falar: puxa, como é que eu não tinha visto isso? A solução é essa, é aquilo. Não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou pedir perdão, eu vou ajudar, eu vou mudar essa situação. E isso é maravilhoso. E já que a Isabel está com a Bíblia ali, e eu estou sem a Bíblia, existe o verso seguinte, que eu acho que complementa esse, que é o Filipenses 4:8. O que pensar, né? O que pensar, o que colocar na cabeça nesses momentos, aí é terapia Encham também. a mente de vocês com tudo que é bom, que merece elogios, isso é tudo que é verdade, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Né? É isso aí. Isso aí. Que coloca coisa boa na cabeça. Isso aí, falou tudo, né? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que tem sofrido, né? Não tem como passar ileso nessa pandemia sem sofrer. Muitos perderam seus entes queridos, muitos sofreram, né, danos físicos, perderam seus bens, perderam o emprego, estão assustados ainda com toda essa situação, crises, né, que estamos vivendo. Mas nós não podemos sucumbir, deixar que todas essas situações roubem a nossa esperança,
precisamos manter a nossa esperança no Senhor. Se você percebe que está precisando de uma ajuda a mais, se somente buscar ao Senhor, ler a Bíblia, orar, se você acha que precisa conversar com alguém e na sua família, no meio dos seus amigos, você não está encontrando este apoio e precisa de alguém assim, tá tudo bem. Procure alguém, procure. Se você achar que precisa de um profissional, procure, busque uma boa indicação e procure. Não é falta de fé. Você não está se mostrando uma pessoa fraca. Você está se mostrando alguém que é cuidadoso, cuidadosa com si mesmo. Se você tivesse com dor de dente, você iria num dentista. Se tivesse com problemas na coluna, você iria procurar um ortopedista, né? Especialista na sua dor. Então, se você está com alguma questão emocional, você vai procurar aquele especialista nessa situação, que é o psicólogo. E se precisar, até o médico psiquiatra. Então, não fique achando que a vida é assim e não tem jeito. Mas no Senhor, o Senhor Jesus é a resposta para tudo na nossa vida. Amém. Deus Verdade. abençoe. E nós vamos orar, porque nada disso aqui foi à toa. No propósito do Senhor, para que a sua vida pudesse ser alcançada. Aliás, você pode inclusive alcançar a vida de outras pessoas quando você pega o link desse programa, do Entre Elas, e replica, passa para os seus contatos aí no WhatsApp. Uma outra maneira também é você dar aquela curtida, aquele dedinho para cima, aqui nesse vídeo. Por quê? Porque a gente quer ficar famosa? Isso não. É porque quanto mais um vídeo é curtido, na linguagem da plataforma, ele é entendido como um vídeo relevante. E a partir do momento que esse vídeo é relevante, a própria plataforma acaba sugerindo esse vídeo para que outras pessoas, que a gente não tem a menor ideia de quem sejam, possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de um papo tão gostoso como que a gente faz aqui no Entre Elas. Vamos orar? Vamos orar. Antes de orar, eu queria dar uma dica para você. Procure uma igreja. Isso mesmo. Se existe um ambiente terapêutico, é a igreja. Eu louvo muito a Deus pelo primeiro dia que eu pisei na Igreja Missionária Evangélica Maranata. E foi um ambiente profundamente terapêutico para mim. Mas Jesus foi sendo apresentado de uma maneira que foi curando, que foi soltando aquela menina tímida, aquela menina que não tinha nem coragem de falar. E Jesus foi fazendo uma obra na minha vida através da pregação do Evangelho. Então, procure uma igreja, que Deus vai te abençoar. Mas vamos orar por você também. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso amigo, nosso terapeuta. Amém, Jesus. Nós queremos te pedir uma bênção para essa pessoa que nos assiste agora. Uma bênção de paz, uma bênção, Senhor, de orientação. Sim, meu Deus. Que eles possam sentir a tua orientação, talvez por um profissional que precisem buscar, alguém que possa ser, acrescentar algo positivo, respeitar a fé dessa pessoa. Orienta, Senhor, também nessa busca de ajuda espiritual, de fé. Orienta-o também na busca de amigos, de pessoas que tenham algo positivo, algo bom. Aos jovens, que eles possam procurar seus pais, seus melhores amigos. Um conselheiro mais velho, talvez. Senhor, ajuda-os para que eles tenham um coração sarado. Amém. Que tu possas estar visitando essa pessoa que nos vê com o teu Espírito Santo, trazendo cura, libertação e alegria de viver. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, até a próxima.